Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Tax Future. Aqui nesse canal nós vamos compartilhar dicas e tendências sobre a adoção de tecnologia para a área de tax. Bom, e para brilhantar esse primeiro episódio, nós temos uma convidada ilustre. Ela é fundadora da Make the Way e vai compartilhar um pouco sobre a sua trajetória e a sua visão também sobre a adoção da tecnologia para a área tributária. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Thaís. Bom, Mônica, para a gente começar, conta aí um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, sua carreira, como que você chegou aí na área de tax? Bom, na verdade, foi uma trajetória totalmente não prevista. Eu iniciei a minha vida profissional, primeiro eu entreguei panfleto, depois eu fiz unha, né? Fui manicure um tempo, eu tinha acho que 17 anos, por aí. E depois disso, eu acabei recebendo um convite, né, para ser recepcionista de uma videolocadora. E, por fim, uma cliente me convidou para trabalhar numa área comercial de uma indústria de poliuretano. Aí, nesse momento, eu acho que eu tinha uns 20 anos. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com Tex, né? Inicialmente digitando o que eles chamam de RPS, Recibo Provisório de Serviço. E foi aí que começou. Depois disso, eu trabalhei como analista em outras organizações, tive a oportunidade de trabalhar em Big Four, era um desejo, né, significativo, não só pela oportunidade de estudar diversos segmentos, mas também o desafio de entender todo o ecossistema do Brasil, porque no Brasil, hoje a gente está em vias da reforma tributária, mas é como se cada estado funcionasse de um jeito, tivesse ali, né, o seu denominador tributário. E depois dessa trajetória em Big Four, a gente seguiu a opção de empreender, de agregar valor de outra forma para o contribuinte brasileiro. Legal. Mas o que que te motivou, assim, a criar a Make the Way? Você teve essa experiência na Big Four? Teve alguma dor do mercado que você sentiu que essas empresas não estavam olhando? O que que te aguçou, assim, o desejo de empreender nessa área? Primeira coisa, o quanto demanda? Demanda muito, é muito caótico. Durante a vivência que eu tive em Big Four, eu observei o quão complexo era, porque eu já tive a oportunidade de ter contato com mais de um segmento, com empresas, né, em vários estados, ou com operações também fora do país, muitas das vezes. E é humanamente impossível, né, conseguir acompanhar tudo, fazer tudo com muita qualidade, né? Então, esse desejo surgiu primeiro por uma indignação, a indignação de que as empresas, elas necessitam, né, ter suporte, necessitam de acolhimento. A gente está falando de uma organização que emprega inúmeras pessoas, então eu sempre tive essa consciência. E aí surgiu o desejo, poxa, acho que a única forma de conseguir equilibrar os pratos é a junção de pessoas, tecnologia e processo. Aí veio a ideia da Make the Way. Bacana. E a gente sabe que tem no mercado, assim, muitas empresas que atuam, né, nessa área de techs, e eu gostaria que você colocasse aqui para o nosso público quais são os diferenciais da Make the Way perante a concorrência? O que que a Make the Way entrega diferente aí do que o mercado já atua? O primeiro pilar de valor agregado, quando a gente olha para o mercado, é a compreensão de efetivamente conseguir adequar pilares de desenvolvimento tecnológico engloba não só aquilo que pode ser sim ou não, eu tenho uma alíquota X, eu vou aplicar ela dessa forma, neste modelo. Então, assim, existem fatores, simplificando muito aqui, que resultam em performance assistida. Então, quando a gente pensa em performance assistida, a gente está falando, poxa, eu consigo trabalhar em um conceito de operacionalização em que eu tenha uma conduta de ensinar um algoritmo a entender o que eu já fiz, né, como organização, como eu vendi, como eu comprei. Então, tudo isso acaba sendo um insumo muito eficiente para que a gente tenha esse denominador de impacto mesmo, de aprendizado de máquina, ou seja, a gente tem um pré-validador antes de tudo acontecer, antes de eu me comunicar com o fisco, antes de eu conseguir aprimorar ou não determinada lei que ainda vai entrar em vigor. Então, assim, a Make the Way, ela foca muito no futuro, muito no que ainda está
está para vir. E com isso, a gente acaba trabalhando uma experiência que a gente tem o tráfego da informação, tem o algoritmo classificando ela e a gente traz, né, esse protagonismo, essa essência de que o seu futuro é agora. E eu percebo também que tem vocês utilizam muito a inteligência artificial para, obviamente, através de uma combinação ali, não só de tecnologia, mas dos dados, né, para direcionar a melhor experiência para o usuário, trazer maior otimização ali das informações, né? Como que me fala um pouco melhor sobre essa estratégia de uso da inteligência artificial dentro de uma área tão complexa? O que vocês utilizam como recursos e qual que é o objetivo de ter inteligência por trás de tudo isso? Inteligência artificial. Bom, o que a gente percebe é que a gente está vivendo um momento em que tudo está sendo transformado, né? Então, quando a gente pensa em uma função que existe hoje, analista tributário, contador, advogado, e a gente olha para o passado, a gente vê como isso, né, teve uma transformação significativa. Então, o uso da inteligência artificial, ela vem para aprimorar aquilo que a gente considera como tarefa repetitiva, né? Então, a gente consegue ali pensar em um formato Pareto, então 80% daquele esforço repetitivo, operacional e, né, que não agrega valor, não transforma um ser humano em um ser consciente, estratégico e etc., ou seja, consome muito tempo, tende a ser substituído pelo uso da IA. E, obviamente, aqui na Make the Way não poderia ser diferente, né? Porque hoje, a gente pensando em todo esse ecossistema, nós temos, né, um momento histórico no país, que é a reforma tributária, nós temos um sistema que vai ser descontinuado, que é de alta complexidade, e com isso a gente vai lidar com uma quebra de paradigma. Então, só para pegar o exemplo aqui, né, dessa circunstância de quebra de paradigma, essa leitura de como uma empresa se comportava, como ela lidava com a informação, como, né, o time de techs, principalmente, que é o nosso core business, ele olhava para aquilo, operacionalizava aquilo, etc. Então, é esse tipo de ponto de equilíbrio que a gente vem estruturando ao longo do tempo, né? E isso faz com que a gente consiga, literalmente, equilibrar os pratos, né? Eu tiro essa jornada exaustiva, complexa e que efetivamente acaba não agregando valor, e eu transformo o cotidiano de uma empresa no que diz respeito à área de techs com uma governança diferenciada, com pilares, insights, né, mais assertivos e assim por Mais diante. leveza também, né? Muito mais leveza, né? Acho que quando você vê ali um algoritmo te dando um grau de confiança, essa é a palavra, né? Que o grau de confiança ele é baseado no tudo que já aconteceu. Uhum. Você tem ali, de certa forma, uma interface, poxa, isso é sim, isso é não, eu vou ensinar a máquina a trabalhar comigo. Então, é o futuro, né? O futuro é a gente trabalhar de uma forma, né, mais consciente, leve, objetiva e, obviamente, ter resultados de acordo com aquilo que a gente espera. E a gente percebe também que o próprio governo ele tem investido cada vez mais na automação, né? No uso da Uhum. tecnologia para aumentar o nível, o grau de acerto da fiscalização. E algumas empresas que não adotam, né, não investem, na verdade, no uso da ttecnologia, têm ficado cada vez mais à mercê, né, mais exposta, né, ali a esse tipo, a fiscalização e, obviamente, com um risco maior ali de inconformidade. A gente percebe também, Mônica, um movimento de mercado das empresas investindo muito em software de gestão, mas a gente sabe que os ERPs hoje eles não trazem toda essa robustez que você acabou de comentar das suas soluções, né, da Make the Way, que são soluções que são conectadas aos ERPs para traduzir, para simplificar, para trazer um ganho de eficiência, né, para trazer essa leveza que você comentou para a área. E aí, até já pegando um gancho nessa questão da própria inteligência artificial, que você comentou também sobre a reforma tributária, que é um tema extremamente atual, né? Está em voga aí, mas é extremamente complexo. Como que você percebe toda essa movimentação da reforma tributária que está acontecendo? Inclusive, parece que você faz parte, né, de alguns grupos de discussões. Como que está esse tema hoje aí com você? Realmente, o governo brasileiro, ele sempre foi destaque no mundo pela tecnologia que ele implantou
não só para compreender bem como arrecadar os impostos, mas também subsidiar muito da força de trabalho que existe dentro, né, do âmbito federal, estadual, municipal. O municipal está em progresso, né? As prefeituras estão em fase de automação e assim por diante. Então, a gente observa que há mais de 10 anos a gente tem uma desenvoltura em que tudo que eu declaro, tudo que existe de tráfego de documento fiscal de entrada ou de saída, mercadoria, o serviço, conhecimento de transporte, o que quer que seja, passa, né, pelo grande ecossistema do fisco. Então, assim, é muito importante as empresas observarem que eu tenho um RP, ok, esse RP ele existe, né, para gerenciar, né, os dados de uma organização, né, ter ali cada departamento as suas demandas, as suas atribuições ali, né, vinculadas à funcionalidade desse sistema, mas como a gente tem um universo extremamente rico no que diz respeito à tecnologia, parte do nosso sistema arrecadatório, é muito importante que as empresas entendam que é necessário também investir em tecnologias que esteja par e passo com aquilo que é efetivamente já feito pelo governo. Então, isso é inquestionável, né? O RP tem um papel, a proposta do uso de aprendizado de máquina, inteligência artificial, para validar essas operações é outro valor agregado e as soluções se complementam. Tá, desculpa, só um parêntese aproveitando sua fala, depois eu volto na pergunta anterior, que eu acho muito importante, porque uma das maiores preocupações das empresas também, quando a gente fala de duas soluções, de um RP, mais uma solução satélite que vai fazer, vai complementar esse RP, é a questão das integrações. As soluções da Make the Way são integradas, esse processo ele é simples, há alguma perda de dado ou uma conexão muito eficiente? Como que é essa conexão entre as plataformas, o RP e as soluções da Make the Way? Referente a essa conectividade, né? A nossa solução ela está em cloud. Com isso, nós desenhamos uma arquitetura que ela é flexível, né? É um dos pilares que a gente tem, né, de inovação. Essa flexibilidade ela está atrelada não só em um formato de API ativa, ou seja, recebe e devolve dados ali, né, de acordo com o desenho de cada cliente, cada operação, mas também nós temos formas de capturar o dado sem essa necessidade de ter uma API diretamente conectada a um TOTS, um SAP, etc. Ou seja, a gente tem formas de capturar e devolver o dado, dependendo de cada necessidade e, obviamente, o tráfego de dados seguro, né? Então, a gente tem documentações de criptografia, de segurança de dados por escala. Então, em que momento o dado vai passar por determinado sistema, né? O que vai conversar com o que, isso é muito, muito explorado na nossa proposta de valor, na nossa documentação na nossa documentação técnica de integração e etc e tal. Bacana, isso é muito importante, porque é muito sensível, né, esse tráfego de dados, principalmente depois que foi implementada a LGPD, né, a questão de compartilhamento de dados, mas também a própria segurança dos dados internos, a parte de privacidade. Bom, então, uma vez tendo uma conexão muito tranquila entre as plataformas, você comentou no início da sua fala sobre o ganho de eficiência, né, que as empresas têm. Então, esse processo, essa conexão entre as plataformas acaba eliminando o retrabalho, a necessidade de um humano ali para intervir, extrair dados, né? Essa conexão vai acontecer de forma natural. Muito bacana. Bom, Mônica, ainda seguindo nessa linha da evolução tecnológica, pós-pandemia, todos nós sabemos que a gente teve um salto aí de tecnologia e, graças a Deus, né, a gente tem colhido grandes frutos aí com relação a isso. E nessa linha de automação, olhando para essa área de techs, né, quais os benefícios que você vê para as empresas que têm investido em automação, né, mais na área de techs mesmo? Sem sombra de dúvidas, o primeiro impacto significativo é a gestão de tempo. O tempo está cada vez mais escasso, então a gente acorda, aí quando vê já é almoço, quando vê já deu o expediente, a gente fica mais, e mesmo assim não dá tempo, e aí a gente vê, para quem tem filho, o filho já cresceu, ou seja,
é imprescindível o uso da tecnologia para poupar tempo mesmo, né? E quando a gente poupa tempo do nosso time, da organização como um todo, a gente está também levando qualidade de vida para esses colaboradores. Então, isso é essencial, isso a gente sempre fala nos nossos pitches, para os nossos clientes, parceiros, e, obviamente, segurança. Compliance é outra coisa que o ser humano é natural. A gente, uma hora tá ok, outra hora a gente está cansado, outra hora a gente está estressado, nós somos humanos. Então, é natural que a gente busque a tecnologia para que a gente tenha, né, essa segurança do compliance, essa assertividade, né, do que está sendo feito, etc. Então, assim, eu acho que essas duas vertentes são substanciais para qualquer empresa falar assim, eu vou optar por esse caminho, eu vou investir em tecnologia e assim por diante. E é o futuro. Sim, sim, com certeza. E a gente tem acompanhado também suas movimentações lá fora, né? Você busca muito conhecimento, até a gente recentemente parece que você esteve em Paris acompanhando um summit aí de tecnologia. E aí, pautado nessa sua participação lá fora, o que que você vê de novidade, de tendência aí pro segmento, né? O que que tem sido discutido aí nos grandes fóruns lá fora? O Brasil, ele tem, né, uma grande força de tecnologia no que diz respeito à nossa Receita Federal, que a gente abordou anteriormente, e a gente acaba observando que o mundo todo tem falado sobre inteligência artificial, ela tem sido protagonista em todas as áreas, então, assim, o que eu pude observar no Viva Technologie, como uma boa Bom francesa. francesa, que eu vou ser ainda. A gente observa que como essa nova tecnologia está fazendo uma releitura da forma de trabalhar, né? E a forma como eu arrecado os impostos é um fim, né? Então, assim, quando eu me dedico, poxa, vamos estudar, vamos olhar para o mundo, vamos ver o que está acontecendo, o foco é olhar o meio, né? Então, que tipo de tecnologia a gente consegue utilizar, além do uso, né, do aprendizado de máquina, da inteligência artificial, cognitiva ou não, para que a gente tenha um meio muito saudável. Meio é como eu capturo a informação, como eu refino ela, como eu posso transformar esse tipo de informação em algo muito mais valioso do que a arrecadação do imposto, que é o desfecho final, né? Então, assim, é sobre estruturar insights, né, de um melhor posicionamento para compra ou para venda, ou efetivamente entender como eu me comunico com outro país sem estar lá, para entender que o meu negócio lá faz sentido ou não. Então, toda vez que existe a oportunidade de olhar para fora e entender como o mundo está atuando com o dado em si, o foco é entender em como melhorar sempre o meio, sempre esse tipo de automação, melhorar a performance de custo para os clientes, melhorar a forma como a gente se comunica. Então, às vezes parece bobo, mas não, às vezes um ícone que você tem no ambiente, que o analista vai clicar, às vezes você colocar uma interface, né, da própria máquina falar, e às vezes pode até às vezes, soltar uma piada durante o expediente, né. Então, a gente estuda muito isso, né, como fazer com que a tecnologia seja utilizada da melhor forma possível e, obviamente, cada vez intensificar a experiência do usuário, intensificar, né, toda a experiência até a entrega do produto final. Então, o mundo tá uma loucura, o Elon Musk entrou online, eu quase chorei, foi assim, Fã ano que number vem one. ele vai ao vivo, ele já foi no primeiro, né, Aham. no Viva Technologie, ele foi ao vivo na edição do ano passado, ele entrou online, foi uma correria, pôde, né, a galera pôde fazer pergunta para ele ali ao vivo. E é muito forte hoje, né, também a fala de sustentabilidade, dentre outros aspectos que acaba fazendo com que o ser humano fique muito reflexivo. Show. E para a gente fechar, eu acho que assim, tudo que você trouxe é de extrema relevância, a gente direcionou muito aqui para o mundo corporativo, mas eu acho que acaba extrapolando um pouco, porque, querendo ou não, a gente está falando de pessoas que vão interagir com as soluções, né? E aí, abrindo um pouco essa visão da importância da consciência que o ser humano precisa ter sobre sobre techs de forma geral. O que que você vê que falta hoje para
né, olhando para o Brasil, propriamente dito, que os brasileiros precisam desenvolver ali para a gente ter uma evolução no Brasil em termos de carga tributária? Porque eu sei que o buraco é muito mais embaixo, mas existe também uma parte que hoje não é olhada, que é essa questão da consciência. A gente acaba consumindo muitos produtos que a gente nem sabe do teor da carga tributária que está envolvida ali. Como que você vê toda essa questão e o que você acredita que falta ali da parte dos brasileiros para que a gente tenha um movimento muito mais forte aí relacionado à área de techs? Essa é uma pergunta, uma reflexão que eu me faço todos os dias, como não só como Make the Way, mas também como cidadã, assim, abertamente, né? A gente tem arrecadações estrondosas. E eu venho de escola pública, eu usei o SUS. Então, isso mexe muito comigo, porque a gente tem um impacto significativo nas arrecadações. A gente observa que, principalmente, a gente tem momentos em que, a todo tempo, a gente se depara com uma nova tributação, uma nova sistemática. A reforma tributária, ela tem ali, né, já pré-moldado alguns fatores. A gente ainda tem algumas frentes para ser adaptada, né, ser, obviamente, chancelada e, obviamente, que em 2026 a gente comece a colocar em prática. Mas é muito forte como a gente observa a quantidade de cidadãos que não têm a consciência do todo, né? O todo tá arrecadando, qual está sendo o comportamento, né? Não adianta, é política. Qual está sendo o comportamento, para onde o dinheiro está sendo destinado, como a população está sendo acolhida. Então, assim, a maior preocupação da Make the Way como empresa, além, né, de conseguir comunicar de uma forma muito real e verdadeira para o contribuinte o que está acontecendo, como é que o governo se posiciona, o que precisa ser feito, como não ter um auto de infração, como não tributar algo indevidamente, ou seja, era 12%, a gente pagou 18% de alíquota de ICMS, vamos supor. Então, além desse ponto de equilíbrio, que é meramente lidar com o que é justo, na sua medida, a gente vai se preocupar cada vez mais em entender a destinação da arrecadação. Então, a gente teve a oportunidade de atender algumas prefeituras e foi muito saudável ver que, efetivamente, ele queria entender como deslocar determinado recurso para uma escola, para um hospital. Então, assim, a gente precisa muito ter essa consciência do que a gente está pagando, como a gente está pagando e por que não está voltando para a gente. Óbvio, a gente tem pessoas que têm acesso à educação, mas paga, porque tem condições, a saúde paga, porque tem condições, mas e quem não tem? Então, acho que esse é um sapato que tem que servir em todo mundo, né? A gente tem que parar ali no supermercado, pode parecer bobo, mas é necessário. Dá uma olhadinha na sua nota, pensa, reflete, cobra, né, o retorno para a sociedade, porque, no fim, quem manda é o povo. E a gente que paga a conta, né? E a gente que paga a conta. Então, é sobre isso. Então, a despertar a consciência do cidadão é um dos propósitos que a gente pretende estruturar muito a curto prazo para conscientizar cada vez mais e dar voz à população. Sim, e com esses pequenos passos, né, movimentos, a gente vai transformando aí a área tributária, né, criando uma possibilidade de um futuro, né, onde a gente tenha realmente uma carga tributária condizente com a realidade, né, do nosso país. Bom, Mônica, foi um prazer receber você aqui no nosso Prazer é meu. primeiro episódio, e assim, um episódio especial, porque é o aniversário dessa senhora querida. Gente do céu, meu Deus. Então, assim, estamos marcando esse primeiro episódio numa data muito especial, então não poderíamos deixar aqui de te parabenizar, te desejar vida longa com muita saúde, que cada dia mais você continue desbravando o mundo aí, buscando inovações, tecnologia para ajudar, né, as empresas a terem uma melhor gestão tributária, maior compliance dentro das organizações. Obrigada. Parabéns, viu? Parabéns para a gente. Obrigada.